Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada, é só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. No dia você teve uma refeição a mais, né? E assim, o cara que gosta de dormir até mais tarde, levanta, toma o café e volta pra dormir. Pra dormir. Eu já não consegui. Tem uma coisa que me intriga nisso que vocês estão falando. Que é o seguinte, eu tenho feito uma brincadeira, uma sacanagem mesmo com o Ganso e com o Pato, que eu falo, todo jogador brasileiro que foi pra Europa evoluiu taticamente, menos o Pato e o Ganso, né? Porque a gente tem esse conceito que todo mundo volta melhor. Vocês têm essa experiência. Por que raios o jogador brasileiro não traz isso pra cá? Por Hoje que em dia, você fala? Não, eu digo, porque vocês... Eu tenho uma resposta pra isso. PVC. Não, muitos então, trazem. vamos lá. Por Mas que é o treinador que tem que aceitar. Não, peraí, vamos lá. Por que é que a gente precisa esperar o treinador estrangeiro chegar aqui, o sul-americano como o Sampaoli, e eu faço questão de lembrar sempre isso. O Paulo Bento passou por aqui, não deu certo, porque o Cruzeiro não deu certo com ele. Claro. O Gareca passou por aqui, não deu certo. Deu um monte, o Matheus, Passarella. Mas por que é que a gente, quando o técnico estrangeiro está aqui, a gente fala assim, não, porque ele tem essa disciplina, porque o jogador respeita, porque o jogador tem não sei o que lá. Por que é que não funciona? Porque é uma cultura nossa, porque é uma cultura nossa. Ela traz a cultura pra cá, mais gritando. Fala aí depois. Não, fala, Zinho, pode falar. Não, a minha opinião é o seguinte, não é o Jorge Jesus e o Sampaoli. Eu acho que o futebol brasileiro, a mídia, nós, os dirigentes, eles às vezes tiram um pouco da liderança do treinador. O jogador fica num patamar no Brasil muito acima, que se o treinador força uma coisa e há uma colisão, sobra para o treinador. Tipo o Ganso e o Oswaldo de Oliveira. É isso aí. Eu acho que também passa pelos jogadores brasileiros, não estou generalizando, porque tem muitos que são profissionais na acepção da palavra e que vão lá e voltam. Se você pega o time do Flamengo hoje, o Jorge Jesus é muito mais fácil ele impor isso, porque Rafinha, Felipe Luiz, Pablo Mari, Diego Alves, Gerson, próprio Gabigol, o próprio Gerson, eles já jogaram no futebol lá e vê como é a disciplina do clube. Os clubes lá já estão inseridos nesse processo. Os clubes brasileiros agora têm melhorado. E muito, mas na nossa época e um pouquinho atrás, não tinha essa filosofia de trabalho. Não. Então é uma coisa de proteção muito do atleta. E o atleta se acostuma com isso e eu estou criticando os jogadores. Sim. Não estou generalizando, mas a maioria deita nisso. Mas o treinador não tem que ser líder também? Não tem esse profissionalismo. Aí vai lá fora, os clubes lá, não é o treinador, os clubes já têm essa postura profissional. Então os caras entram na linha. O cara é obrigado a se adaptar. E aí ele volta pra cá e fala assim, agora vou deitar. Vou te dar uma ideia. O Neymar chegou lá no Barcelona, o treino acho que estava marcado 4 horas da tarde. Geralmente aqui no Brasil, agora melhorou. Melhorou muito. Os clubes brasileiros estão muito mais profissionalizados. Mas eu fazia isso. Chegava treino 4 horas... vou chegar 20 para as 4, troco de roupa rapidinho, tô. Aí o Neymar fez isso, tô chegando no horário. Chegou lá, você tá multado. Como é que é? Cheguei 20 minutos. Não, aqui você tem que chegar 1 hora antes. Tá marcado 4, chega 3. Então é a postura do clube. Ô Pascoal, você tá aí observando tudo. Você não acha que passa pelos treinadores? A discussão é essa. É um legado que, de repente, os treinadores de fora podem deixar. Mas, como disse o PVC, precisava desse legado? Mas eu concordo com o Ricardo e com o Zinho quando eles falam, às vezes o jogador se torna muito maior, mais importante do que o próprio treinador. Então o jogador brasileiro, ele passa vivendo agora com o Jorge Jesus, o estágio parece que a bola diminui um pouquinho, que é o Jorge Jesus que é o personagem, é o treinador que é o personagem, e o personagem encaminha a situação. Ele sendo o destaque, ele encaminha os outros, porque todos serão destaques a partir do momento que ele consegue fazer o time funcionar. Então, isso está sendo obedecido e acho que o Flamengo age corretamente, adotando isso como filosofia, como disse o Zinho. A partir desse momento é filosofia do clube. O jogador não é maior que o clube. Eu fico pensando aqui, claro, antigamente, acordar uns caras para treinar era duro, hein?
Pra você ter uma ideia. Não, Eu vou contar uma historinha rápida pra vocês. Lá no Figueirense, o doutor Paruker, que era no meu tempo que eu fui gerente, doutor, gente boa demais. Né? Doutor Paruker, com o pessoal da Universidade de Santa Catarina, foram fazer o trabalho de crioterapia. Para quem não sabe, crioterapia é quando terminava o jogo, botava o jogador no gelo. Isso foi adotado pelos russos, pela fase da União Soviética, que faziam isso com os atletas de velocidade, os atletas de resistência. E o doutor Paruch, brilhantemente, com os médicos da Universidade de Santa Catarina, fizeram esse trabalho no Figueirense. Primeiro dia, sabe quantos foram para a banheira de gelo? 2. No segundo dia, 11. No terceiro jogo, todos. No quarto jogo, o doutor Paulo que falou, hoje eu não vou fazer, Pascoal. Falei, por quê? Só pra gente testar. Todos reclamaram que todos queriam. Porque eles perceberam que fazer a crioterapia, entrar no gelo, ficar mergulhado na piscina de gelo, faz muito bem a recuperação. As microlesões são recuperadas naquele momento. E as microlesões não se transformam em lesões. Então, os jogadores informados, sabendo como é que funciona, eles acabaram adotando a crioterapia depois, o tempo todo. Só foi aquele momento que o doutor Paulo... Então é filosofia, adotar uma postura. O jogador não é maior que o clube, o jogador é funcionário do clube e sendo funcionário ele tem horários a respeitar e um dos horários é fazer uma movimentação no dia do jogo. Simon, agora, seria coincidência 2 estrangeiros, um com um time de qualidade de jogadores razoável, ninguém apontava no início do ano que poderia brigar pelo título, que é o Santos. Então 2 estrangeiros estarem com 2 times entre os 3 primeiros colocados no campeonato e um sobrando, seria coincidência? Não sei se seria coincidência. Há de se reconhecer, não é, esse trabalho e essa filosofia de trabalho. Eu falava ontem até no AUP, o futebol tem uns detalhes que, veja bem, quando o Flamengo foi jogar lá com o Emelec, o Jesus fez todas as lambanças possíveis. Botou o Rafinha de ponteiro direito, tudo errado, perdeu por 2-0. Se ele perde a classificação, depois ele ganhou 2-0 e foi para os pênaltis e acabou se classificando. Perdeu a Copa do Brasil, perdeu a Libertadores. Tudo isso aqui que nós estamos falando hoje poderia estar ao contrário. Né? Porque é um detalhe, perdeu uma competição e tal, o Flamengo está se esforçando pela Libertadores, então deu sorte e aliado com a sua competência. E aí ele começou a implementar essa filosofia. E quando começa a ganhar e dá certo, aí é porque eu ouvi falar 500 comentários também, e ele tá dando tiro de 3.200, até apareceu no vídeo aqui do Fox Sports, ele correndo junto, 10 da manhã, 11 da manhã, os caras, vai arrebentar esses caras, você conversava tudo. Mas o negócio começou a dar certo, não é? E aí proíbe celular, aí o cara não pode ir pra praia, e começou a ganhar, deu tudo certo, né? E o São Paulo também, um time mais limitado, o Santos não tem o plantel e nem a qualidade dos jogadores que tem do Flamengo, é mais limitado, na minha opinião não disputa o título, não é? E sim uma vaga para Libertadores, mas são 2 grandes técnicos, não é? O São Paulo ele teve experiência na seleção argentina, o Jesus também treinou grandes equipes do futebol europeu, e isso aí é bom, é salutar que veio para o nosso futebol. E é impressionante essa questão que o PVC e o Ginho estavam debatendo aí, o Ricardo Rocha trouxe também, essa questão da filosofia. Do clube. Do clube. É do clube. Por que não chegou antes isso aí? Eu me lembro quando era guri, lá no interior do Rio Grande, tinha um técnico do Grêmio, não me fugiu o nome, talvez o PVC de memória, que é o cara que tem mais memória aí. Sérgio Macia. Tinha um cara que às 11 da manhã ele levava os caras pro treino. Todo mundo foi à loucura lá no Rio Grande do Sul. Mas o que é isso que esse cara tá fazendo? 11 da manhã ele levava para fazer isso aí que estão fazendo agora. Mas só com ele. O time perdeu 2, 3 lá, mandaram embora. Né? Então, agora foi por isso. Tá vendo? Os caras treinam às 11 horas da manhã. Tá cansando os caras? Diga lá, PVC. Tem algumas coisas que ir pro Corinthians e Santos, mas pode falar. Aqui. Primeiro, a lembrança de que o intercâmbio é a história do futebol brasileiro. Né? Se o Vicente Feola, campeão do mundo em 58, não tivesse sido assistente técnico do Bela Gutmann, técnico húngaro do São Paulo em 57, será que o trabalho da seleção ia ser tão bom quanto foi em 58? A gente não vai ter essa resposta nunca. Mas parece que os estrangeiros chegaram semana passada. Só que a história do futebol brasileiro foi construída assim. Isso é um ponto. Segundo ponto, a gente está discutindo uma coisa que é sexo dos anjos em qualquer lugar do mundo. Vamos pegar os últimos campeões na Espanha. A Itália é a única exceção. E Portugal hoje. Porque Portugal conseguiu fazer um trabalho. Desde 2006, quando o Codreance, holandês, foi campeão no Porto, nunca mais teve um técnico estrangeiro campeão em Portugal. São 13 anos. Mas aqui, o Ernesto Valverde é bicampeão espanhol. Tá.
Antes foi o Zidane, que é francês. Jogou na França, na Espanha, mas é francês. Antes, nessa década, o Mourinho foi campeão na Espanha. O Simeone foi campeão na Espanha. Na Alemanha, o técnico campeão alemão é o Niko Kovac. E o técnico líder do campeonato alemão é o Marco Rose, que foi campeão austríaco no ano passado. Então os alemães são uma porcaria? Não, o Klopp é campeão pelo Liverpool na Champions League. E é alemão dirigindo um clube inglês. Na Inglaterra não tem técnico inglês campeão desde 92. Tem escocês, mas inglês não tem. Quais foram os últimos técnicos campeões na França? O Thomas Tuchel, que é alemão, foi campeão francês. Antes, o Unai Emery, que é espanhol. E antes, o Leonardo Jardim, que é português. Então, nós estamos falando de uma coisa como se fosse... A questão fundamental é a seguinte: quanto o seu clube arrecada por ano? Você pode trazer o Guardiola? Não, o Guardiola não dá. Então tá, quem é o melhor depois do Guardiola? Eu posso pagar? Então não importa se ele é gaúcho, paranaense, paulista ou alemão. A única coisa, PVC, que eu acho, eu sei que você vai puxar o Corinthians e o Santos, é que não é por causa do sucesso do Jorge Jesus e do Sampaoli que os treinadores brasileiros não prestam. Eu estou de acordo. Eu não concordo com isso. Mas era importante chegar cada vez hoje, pensar desculpa, Carlos Alberto, hoje o único treinador que é um campeão nacional é o Thiago Nunes, que foi campeão da Copa do Brasil. Os outros estão buscando título. Muito próximo, para mim o Flamengo já é campeão brasileiro e é sério candidato a ganhar Libertadores. Mas, como o PVC falou, por aqui passaram vários treinadores do exterior que foram bem-vindos, que foi muito bom eles terem vindo, mas não ganharam e muitos fizeram trabalho ruins. Muitos foram vítimas da nossa cultura. Da nossa cultura. Agora eu quero dizer o seguinte: peraí, não vamos desvalorizar o que nós temos. Nós estamos valorizando esses treinadores que estão trazendo uma filosofia de trabalho que aí, eu vou dizer, não pode ter ciúme. Os treinadores brasileiros têm que olhar e falar: o que eles estão fazendo de bom? O que eles podem me ajudar para me melhorar? Porque nós temos ótimos treinadores aqui. E agora, tem uma torcida que está esperando isso.